está aqui para participar com a gente, dando uma palavra para nós. Eu abri a Bíblia no Salmo 133 e eu vou ler o versículo 1, que é conhecido de todos, mas, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e com um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É bom a gente viver essa união, é bom a gente poder, mesmo que dessa forma, né, através dessa ferramenta que está nos disponibilizando, a gente ficar junto e glorificar o nome do Senhor. Agora eu vou passar para a Claudete, e a Claudete vai fazer uma oração de adoração a Deus e de agradecimento para a gente dar continuidade à nossa reunião, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te damos graças e te louvamos por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de nós estarmos em pandemia, em situações tão adversas, nós podemos nos ver, nós podemos nos encontrar e encontrar pessoas tão distantes, que moram tão distantes de nós, num momento tão precioso para nós. Nós te louvamos por cada pessoa, por cada vida que está nesse momento conectado, buscando ouvir a tua palavra, buscando ouvir a tua mensagem, buscando ver outros irmãos. Nós te louvamos, ó Deus, por cada vida que está junto conosco nessa noite. Nós te louvamos porque nós sabemos que é o Senhor quem tem movido as nossas vidas, é o Senhor quem tem nos protegido, é o Senhor quem tem nos guardado, é o Senhor quem tem nos conduzido, é o Senhor quem tem feito maravilhas nas nossas vidas. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem todas as coisas debaixo do teu controle absoluto. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é Deus das nossas vidas, e não é porque nós sejamos bons, mas é porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos o teu povo. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos pela vida do João Batista, por ele ter aceitado o nosso convite, por aquilo que ele vai falar conosco nessa noite, que isso, ó Deus, nos ajude na edificação da tua igreja, na edificação das nossas vidas pessoais, nos ajude, ó Deus, a conhecer melhor os teus propósitos para as nossas vidas e a entender melhor a missão que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos que essa oportunidade é pela tua misericórdia, pela tua graça. E nós te louvamos por isso. Obrigada, Deus, porque nós já podemos nos ver uns aos outros. Obrigado porque a tua voz é ouvida e é sentida, ó Deus, no nosso meio, nos nossos corações. Fala conosco, Senhor, usa o João, usa as nossas vidas conforme a tua vontade e edifica a tua igreja, edifica a nossa vida. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos perdoe por aquilo que temos feito, que tem desagradado ao Senhor, e que o Senhor nos ajude com consciência, perceber o caminho certo e voltar ao caminho certo, ao caminho que é o teu caminho para a glória do teu nome. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nós te suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra para a Denise. Agora eu passo a palavra para o João Batista. Tá bom? Pode começar, João. Tudo bem. Eu creio que todos aí me conhecem, né? Inclusive já de um bom tempo. É um prazer muito grande participar desse momento com vocês. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer. E eu gosto muito disso, como eu gosto, né? Eu creio que o começo de tudo, a gente tem que voltar na eternidade, não tem como. Tudo que nós estamos fazendo aqui
está ligado a um decreto de Deus lá na eternidade. E agora as coisas acontecem aqui como cumprimento da vontade soberana de Deus. Mas aqui no tempo, eu creio que a Claudete conhece bem como tudo começou. Eu era da construção civil, Deus me tirou da construção civil e um dia me mandou para Ribeirão Preto. Eu não entendia nada, não sabia por quê. Eu costumo dizer para as pessoas que eu conheço bem o que é aquela questão. É claro que, guardadas as devidas proporções, eu conheço o que é aquela questão quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, eu saí de Uberlândia assim. Deus me tirou de Uberlândia, disse: olha, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ribeirão Preto eu já conhecia, porque, inclusive, eu e a Eli começamos a namorar em 1975, aí em Ribeirão Preto. O nosso primeiro passeio como namorados foi na primeira igreja, aí não fala primeira, né? Uma igreja central de Ribeirão Preto. Foi onde a gente foi a primeira vez como namorados. E aí, depois disso, eu fui convidado para ir como evangelista, já foi numa outra situação. Nós começamos a namorar em 75, mas quando eu voltei para Ribeirão foi em 88. E em 89, eu conheci a Claudete, logo no começo do ano, o pastor Juvencio. Eu ia para Porto Ferreira e ele falou: olha, vamos passar na casa de um amigo meu ali, um pastor amigo meu. E a gente passou na casa do Rubinho, aí eu conheci a família e tudo. E aí, quando eu estava trabalhando, eu estava trabalhando em Porto Ferreira, trabalhei 2 anos lá, depois voltei para Ribeirão. Em 1991, estava trabalhando na Monte Sinai e a Claudete chegou lá na secretaria um folder convidando para um congresso em São Paulo, com a helenivação. E o tema era AIDS, há uma esperança. Eu creio que aí começa o meu envolvimento com a questão da saúde. E aí a Claudete me mostrou o folder, eu entrei em contato com o pastor Adilson, o conselho aprovou a minha ida em São Paulo, e aí eu lembro direitinho, eu gosto desses detalhes, que a Claudete fez um mapinha para mim, e ela disse: olha, eu vou te mostrar como é que você chega lá, onde você tem que ir. Ela disse: olha, você vai chegar, você vai de ônibus, e você vai chegar na rodoviária e tem uma rampa. E nessa rampa todo mundo vai para a rampa, e você vai atrás. Você vai atrás de todo mundo. Onde todo mundo for, você vai sair no metrô. E aí eu fui atrás, onde todo mundo foi, eu fui atrás. Ela me explicou que estação eu deveria descer e me mostrou um ponto de táxi. Falou: olha, tem um ponto de táxi no terceiro, parece que segundo, terceiro andar, você sobe, tem um ponto de táxi, você para ali que alguém vai te pegar ali. E eu fiz o que ela me disse, parei ali perto do ponto de táxi e logo apareceu uma moça e abaixou o vidro e disse: João Batista? Eu disse: é. E eu entrei no carro com essa moça e a gente foi embora, que eu nem sabia para onde. Então, tudo começou aí. E aí eu conheci a helenivação e falou o tempo todo, porque no começo dos anos 90 só se falava em AIDS. Final de 80, começo de 90, esse era o assunto do dia. E aí ela falou muito sobre o Hospital Emílio Ribas e as palestras giraram em torno disso. E eu voltei para Ribeirão, isso ficou quieto no meu coração e não despertou para nada. E aí eu trabalhei na Monte Sinai, depois fui para Bela Jerusalém, fiquei 2 anos, resolvi parar de trabalhar como evangelista e voltar para a construção civil, voltei para Uberlândia e, na época, eu disse para Deus na minha oração, eu disse: olha, eu estou indo embora, não vou mais trabalhar como evangelista e eu só peço que o Senhor não me deixe ser desobediente a ponto de um peixe ter que me engolir para obedecer. E larguei tudo e voltei para Uberlândia. E Deus deixou eu ficar em Uberlândia. Eu trabalhei na Bela 95 e 96. Deus deixou eu ficar em Uberlândia 97, 98. 99 eu recebi um convite para vir para Goiânia. E já faz 22 anos que eu estou aqui. Nesse trabalho meu, eu voltei a trabalhar como evangelista e conheci um menino chamado Lucas, que teve leucemia.
e o Lucas mexeu muito comigo. Depois eu conheci um professor da UNB, que era da Casa de Oração, chamado Sérgio Brito, e ele teve um câncer no rosto, chamado osteosarcoma de mandíbula, e por causa do Lucas e do professor Sérgio, eu resolvi largar, trabalhar de evangelista de novo. Eu sou meio cabeça dura com essa questão, mas eu creio que em tudo isso Deus tinha um propósito. Resolvi parar de trabalhar como evangelista e criar o projeto Medula. E aí eu procurei uns irmãos para me sustentar financeiramente. A própria igreja Ebenezer, eu já deixei muita caneta aí para ser vendida para o meu sustento, na Bela Jerusalém, aí em Ribeirão. Então, os irmãos já me ajudaram muito nesse sentido. E aí eu comecei o projeto Medula e comecei a frequentar igrejas para buscar doadores de medula. E aí esse trabalho foi me levando para cada vez mais me envolver com a questão. Eu procurei saber o que era medula, como é que era feito um transplante, e comecei a visitar as igrejas. E numa dessas visitas, eu fui numa das igrejas aqui de Goiânia, e um irmão disse para mim assim, eu sou contra o seu trabalho. Eu disse, por que você é contra? Ele disse, porque a função da igreja, a finalidade da igreja é pregar o evangelho. Aí essa questão de pregar o evangelho, questões missionárias e tudo, eu disse para ele, olha, depende do que você entende como evangelho. Se evangelho for só falar para a pessoa que na eternidade ela vai andar em ruas de ouro, que lá não haverá choro, não haverá lágrima, se você fala só da eternidade, se evangelho para você é só isso, eu te dou razão. Mas se o evangelho é mais do que isso, é atender a pessoa nas suas necessidades como um todo, é claro que a questão da eternidade é a maior necessidade que a pessoa tem. Mas eu me lembro que certa vez eu li um livro do pastor Caio Fábio, que ele dizia assim, tá certo, amanhã eu vou para o céu, eu vou andar em ruas de ouro, eu vou, não haverá choro, não haverá lágrimas e tudo, mas enquanto eu estou aqui, enquanto eu não chego lá, e as minhas necessidades pessoais, físicas, emocionais, como é que eu lido com isso? Então, eu sempre vi o evangelho que atinge o ser humano como um todo. E também a questão missionária. Porque, geralmente, quando a gente, principalmente nesse mês de agosto, que a ênfase é missões, quando a gente pensa em missões, a gente pensa em ir para a África, para o Afeganistão, para o Paquistão, para a China, para outros lugares. Mas a gente não vê como um trabalho missionário o vizinho que está do lado, a nossa família, o ambiente hospitalar, que é um campo muito vasto. A Eleni sempre, no curso que eu estou fazendo em São Paulo com ela fala muito sobre a questão de quantas pessoas nós podemos ter contato durante um dia no hospital. Por exemplo, no hospital que eu trabalho aqui, a gente passa pelo hospital durante um dia em torno de 1.000, 1.200 pessoas. Que igreja tem uma frequência dessa, que campo missionário é maior do que esse durante um dia? Então, eu entendi essa questão como uma questão missionária. E comecei a me envolver. E um dia eu fui à primeira igreja presbiteriana aqui de Goiânia e eu vi no boletim que quem quisesse trabalhar com capelania hospitalar para procurar a capelã. E a capelania hospitalar aqui, do hospital que eu trabalho, ela é um ministério da primeira igreja presbiteriana de Goiânia há 30 anos. Há 30 anos que a igreja tem essa visão do hospital como um campo missionário muito grande, inclusive missão transcultural, porque a gente encontra pessoas aqui de outras etnias, de culturas diferentes. Então, a primeira igreja sempre teve essa visão. E, lamentavelmente, nós temos em Goiânia 5 presbitérios. Parece que 5 ou 6. E a única igreja desses 6 presbitérios que tem uma visão missionária em relação à capelania é só a primeira igreja. Por isso, ela banca um missionário já há 30 anos no hospital, sem expectativa nenhuma de retorno para a igreja. Retorno, eu digo assim, em termos de membresia, né? É claro que a igreja é muito abençoada,
por ter uma visão como essa. Então, aí eu fui à primeira igreja, vi no boletim, liguei para a capelã e ela me convidou para trabalhar no Hospital do Câncer aqui, Hospital Araújo Jorge. E eu aceitei o convite, assim, desde que eu não tivesse que trabalhar dentro do hospital. Eu poderia trabalhar como membro da capelania, mas externamente, buscando doadores para o hospital. E aí ela me aconselhou a acrescentar, além da medula, acrescentar doadores de sangue e de plaquetas, porque as três coisas trabalham junto. E eu aceitei esse convite, continuei os meus convites, trabalhando nas igrejas, visitando faculdades, visitando empresas. Só que Deus tinha um outro plano para a minha vida. E eu costumo dizer que ele jogou a isca, eu mordi e aí acabou. Não teve mais jeito de eu sair fora. Um dia, numa reunião de voluntários no hospital, eles estavam pedindo uma ajuda masculina para ajudar um grupo de senhoras que levava chá e bolachas no setor de radioterapia. Isso era um trabalho voluntário. Cada dia da semana, na radioterapia, ia um grupo de senhoras levar bolachas, um pacotinho, uns 5, 6 bolachas e um copinho de chá. Os pacientes que passavam ali até 8, 10 horas esperando para fazer a rádio. E aí eu pensei comigo, olha, eu não vou trabalhar no hospital, mas eu vou ajudar essas mulheres, pelo menos, a carregar a garrafa. Era uma garrafa de 20 litros, uma garrafa pesada. Falei, pelo menos eu vou fazer isso. E era a isca que Deus estava jogando e eu mordi. E aí eu comecei na radioterapia e comecei a gostar do ambiente, conviver com os pacientes, conversar com eles falando da história deles. E naquele bate-papo eu fui começando a gostar do ambiente. E com isso Deus me levou de uma maneira definitiva para dentro do hospital. Quando eu cheguei para trabalhar dentro do hospital, ajudando essas mulheres, e eu comecei a trabalhar num outro projeto também chamado Projeto Amparo, que é próximo do centro cirúrgico, a gente aguarda os pacientes, onde eles trocam de roupa para entrar para a cirurgia. A gente fica ali conversando, ouvindo eles, muitos choram naquela expectativa, daquela tensão antes da cirurgia. E um dia a dona Ângela, que era assistente social, me perguntou, Seu João, o senhor conhece o TMO? Eu disse, olha, eu nem sei o que é TMO. Ela disse, TMO é o setor de transplante de medula. Já que o senhor busca doadores, eu vou apresentar o senhor para o doutor César, que era o chefe do setor de transplante. E aí, nessa apresentação, ele me perguntou como é que tudo começou, eu expliquei para ele, e aí eu disse, olha, eu na realidade, eu não sou da saúde, eu creio que Deus colocou isso no meu coração e eu estou fazendo. Ele me agradeceu pela conversa, elogiou o meu trabalho, mas ficou só naquilo ali. E um dia eu estava próximo do centro cirúrgico e há, em determinadas situações, que a medula ela é retirada direta no osso da bacia, que é o ilíaco, é tirada no centro cirúrgico, com agulhas que perfuram o osso e de lá de dentro retiram a medula. A equipe de transplante saiu do centro cirúrgico depois de uma coleta e me viram ali na porta do local onde eu fazia aquele trabalho. E aí eles me convidaram para ser voluntário exclusivo do TMO. E aí eu passei a trabalhar no setor de transplante, de tempo integral como voluntário. E aí eu acompanhava o paciente, acompanhava transplantes, coletas de medula, as necessidades dos pacientes, inclusive até eu começava, desde quando ele chegava no hospital, até quando, por exemplo, acontecia um óbito, eu ajudava a família a resolver a questão do funeral, às vezes eu que escolhia o caixão, a família achava muito pesado, e aí, como a gente já criava um vínculo, eles deixavam por minha conta, eu que escolhia, e as coisas cresceram. Até que chegou um ponto, a capelã do hospital, depois de 26 anos, resolveu aposentar-se. E eu ainda continuava como evangelista. Ela resolveu aposentar-se e ela orava a Deus pedindo um pastor para substituí-la, porque tem algumas questões pastorais
lá no hospital. Por exemplo, levar ceia, eu já fiz casamento lá no hospital, algumas questões privativas dos pastores, então ela precisava de um pastor ordenado. E nessa questão, Deus tocou no coração do reverendo Silas Nobre, que é professor de seminário aqui em Goiânia, foi professor aí em Campinas, e ele sugeriu que eu buscasse a minha ordenação. Disse, pastor, eu nunca quis ser pastor ordenado. Queria continuar como evangelista, inclusive eu já estou parando, vou dedicar minha vida ao meu projeto, ao hospital. Disse, não, mas você não sai da obra. Aí eu falei, olha, eu creio que é da vontade de Deus, porque a minha vontade não é. O próprio reverendo Adilson, quando eu trabalhei aí no presbitério de Ribeirão, ele e o reverendo Silas um dia conversaram sobre essa questão de levar para o presbitério, eles passariam uma complementação teológica de algumas matérias para eu ser ordenado. E eu não quis. Eu queria ficar mesmo como evangelista e depois nem como evangelista. Esses eram os meus projetos, mas eu não entendia o que estava acontecendo. Aí eu disse, olha, já que está acontecendo assim, eu estava ajudando uma congregação aqui, aí eu levei para o conselho aprovou, me enviaram para o presbitério aprovou, passaram algumas matérias, eu fiz essas matérias e fui ordenado. E eu até brinco com o pessoal que eu fui ordenado por idade. Eu falo que eu fui ordenado por idade. Mas hoje, aí logo depois da minha ordenação, a capelã resolveu aposentar-se depois de um tempo. E indicou o meu nome, que eu já estava dentro do hospital. Aí eu comecei a entender por que da ordenação. Ela já estava orando nesse sentido, Deus tocou no coração do reverendo Silas, as coisas foram caminhando. Hoje, eu entendo que a minha ordenação foi específica para a capelania. A minha ordenação foi para a capelania. E aí, ela indicou meu nome para a primeira igreja aceitou a indicação, e com isso faz 4 anos que eu sou capelão do hospital. O meu trabalho, essencialmente, é dar assistência espiritual para os pacientes, mas a primeira igreja ela tem uma verba que ela coloca todos os anos, é votada para a capelania. Nessa verba, nós ajudamos os pacientes com medicamento, com alimento, com exames, com todas as necessidades pessoais que ele tem. Essa verba que a primeira igreja vota para isso. Então, esse é o nosso trabalho. Durante a pandemia, nós temos na nossa equipe mais ou menos 35 pessoas que visitam os leitos todos os dias, orando com os pacientes, conversando com eles, lendo a Bíblia, chorando com eles quando eles choram. A gente faz isso, a gente aprendeu a chorar muito bem e a gente não tem problema com isso. E aí nós acompanhamos o paciente. Sempre nós deixamos um Novo Testamento e vejam como é que é a providência de Deus. Entrou uma moça para trabalhar no hospital responsável pela hotelaria. E todo o acesso aos leitos passa pela hotelaria. E ela proibiu que os judeões deixassem os Novos Testamentos em cima dos leitos, porque diz que havia risco de contaminação. Está certo que em alguns casos, sim, porque às vezes a pessoa tinha uma contaminação, usava o Novo Testamento e não levava embora. Achava que era para deixar no hospital e com isso vinha outra pessoa e tocava naquele Novo Testamento. É claro que poderia acontecer alguns casos de contaminação, mas eram casos isolados. Mas ela proibiu tudo. E aí, então, a direção dos Gideões visitou a direção do hospital e pediu autorização para deixar os Novos Testamentos, então, com a capelania. Porque a capelania, visitando os leitos, não deixaria em cima do leito, entregaria direto para o paciente, dizendo para ele que ele poderia levar embora, aquilo era dele. E aí a direção do hospital aceitou. Só que o que aconteceu? O que era para ser uma proibição se tornou uma multiplicação, porque os gideões vinham uma vez por mês, e a capelania está todos os dias. Então a gente passou a encher o hospital de Novo Testamento todos os dias. Então vejam como é que Deus age com as questões. Só que agora, durante a pandemia,
todos os trabalhos do hospital foram suspensos. Somente ficaram as equipes médicas, somente. O restante eles suspenderam. Só que eu, como capelão, não me afastei do hospital. Eu sempre voltei ao hospital. Quando chegou a Coronavac, que foi a primeira que chegou, eles aplicaram em todos os profissionais da saúde. E o meu nome foi incluído porque eu estava sempre junto ali. E aí eu vacinei logo no início, que chegou a vacina, e aí eu passei a voltar no hospital, só que as visitas estavam suspensas. Eu passei, depois de um determinado tempo, ser o cabeleireiro da pediatria. Eu corto os cabelos dos pacientes, eu que rapo a cabeça, só eu tenho acesso ao setor de transplante, e eles começaram a me chamar, depois de um tempo, para ir à pediatria, que algumas crianças também desciam para fazer transplante. Pediatria no 4º andar, setor de transplante é no 2º andar. Então, eu comecei a conhecer algumas crianças, alguns familiares, e na pediatria, que é proibido falar do evangelho, que aconteceram algumas coisas erradas no passado e eles fecharam a porta para todo mundo. Mas eu tenho acesso lá como cabeleireiro. E aí, durante essa pandemia, eu já voltei lá, eu nunca deixei de ir lá, mas só para esse propósito. Eu vou ao hospital, me paramento, rapo a cabeça do paciente, da criança, quando é um chamado, e volto para casa. E, para mim, rapar o cabelo da criança é um trabalho missionário. Eu faço isso como um trabalho missionário. Então, tudo que eu faço ali dentro, para mim, é um trabalho missionário. Eu vejo dessa maneira. Agora, nós estamos voltando devagar. Eles autorizaram a música nos corredores. Então, nós temos um pastor da Igreja Batista, que ele é cantor profissional, toca muito bem, canta muito bem. Então, só eu e ele voltamos, a gente já, toda quarta-feira de manhã, a gente anda nos corredores do hospital, só nos corredores que eles autorizaram, ele cantando cânticos, a gente vai no setor de quimioterapia, no setor de rádio, e só esse trabalho, por enquanto, pôde voltar. Mas uma coisa que me preocupa é a visão da igreja em relação ao que é fazer missão. Isso é preocupante. Mas esse trabalho de capelania, inclusive em São Paulo, as equipes da Eleni, elas veem o trabalho hospitalar como um trabalho missionário muito importante, muito necessário, e como eu não tinha experiência com capelania, eu estou fazendo um curso já há 3 anos com a Eleni, em São Paulo, já fiz treinamentos em 6 hospitais, inclusive foi emocionante para mim, depois de quase 30 anos, fazer treinamento no Emílio Ribas, onde eu ouvi falar muito em 1991, então voltar em 2019 no Emílio Ribas foi assim muito emocionante. Então esse é o nosso trabalho. Nesse tempo de pandemia, além de eu ir no hospital rapar a cabeça dos pacientes, eu tenho feito muito trabalho domicílio. Tem alguns pacientes que eu tenho ido visitá-los em domicílio, guardado os devidos cuidados, levando alimento, levando medicamento. Então, meu trabalho tem sido mais em domicílio. Esse é o nosso trabalho aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguma coisa não ficou claro, eu estou aqui à vontade. Eu queria que você falasse da história do banquinho. Ah, tá. Essa é outra história. Nós temos aqui um pastor da igreja presbiteriana, em Aparecida de Goiânia, que fez transplante de medula lá no hospital. E eu acompanhei todo o processo. Inclusive, de vez em quando eu encontro com ele, graças a Deus, ele estava bem, mas agora, infelizmente, a doença voltou, ele vai ter que fazer um segundo transplante. Ele se chama Wilson Tomé. E um dia, quando eu rapei a cabeça dele, ele falou para mim assim, você é um invejoso. Você, porque não tem cabelo,
você não tem cabelo, então você rapa a cabeça da gente, né? Eu disse, olha, aqui todo mundo tem que ter o meu modelo. Então, entrou aqui no hospital, tem que ficar careca e tem que me respeitar, brincando com ele. E aí, depois do transplante, ele teve que fazer quimioterapia. E o setor de quimioterapia aqui, ele é muito grande. Tem mais ou menos umas 50 cadeiras. Assim, grande para a nossa realidade aqui, né? E um dia ele foi fazer químio e ele falou para mim, olha, amanhã eu estou lá no setor de quimioterapia. Eu disse para ele, olha, eu vou aí então, amanhã eu vou lá te encontrar. E quando eu cheguei no setor de quimioterapia, eu vi um monte de gente só de corpo presente ali e a mente estava muito longe. As pessoas estavam muito longe, só o corpo ali praticamente. E aí Deus tocou no meu coração para eu começar um trabalho ali. Eu costumo brincar que Deus tocou no meu coração para começar uma nova congregação ali, que a minha paróquia é o hospital como um todo. Então, eu estava começando ali, usando um linguajar presbiteriano, né, que a gente conhece bem, começar uma nova congregação. E como eu gosto de conversar bastante, e aí vocês me conhecem bem, eu comprei 2 banquinhos, porque a minha intenção era levar a Eli. A gente ia o casal para lá, para bater papo com o paciente, ouvir o paciente, fica lá, conversando com o paciente. Só que a Eli, esse não é o chamado dela. Ela tem visitado muito paciente comigo em domicílio, mas ela não se sente que a questão emocional dela para trabalhar no hospital, ela entende que não dá conta. E eu respeito muito essa questão. Eu entendo que Deus tem um chamado específico para cada pessoa. E ela sempre foi uma pessoa muito importante junto comigo, me dando apoio, porque o que eu faço lá fora tem muito a ver com o apoio que eu tenho em casa, a estrutura que eu tenho em casa, o lugar que eu tenho aqui de me refazer. A Nayara conhece muito bem essa história, a gente sempre conversou sobre essas questões, então eu comprei o banquinho para ir com ela. Como ela não quis ir, eu entendi a situação dela, não pressionei, e aí eu resolvi criar esse projeto dos banquinhos. Então eu levei para o nosso grupo de capelania e desafiei quem quisesse participar disso. E houve um interesse muito grande, muita gente quis participar disso. Então nós criamos, cada dia da semana, vão 2 pessoas. E nós chegamos no setor de quimioterapia, as pessoas ficam muito curiosas, que nos veem, o que vai acontecer com esse banquinho. A gente chega para o paciente, se identifica, olha, nós somos da capelania hospitalar, e muitas vezes eu até pergunto para o paciente, você imagina o que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro que um dia eu perguntei para uma senhora, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Ela deu licença para eu sentar do lado dela, a gente senta um de cada lado ali. Eu perguntei, você sabe qual é o meu trabalho? Ela disse, não. Eu falei, eu venho para cá para especular a vida dos outros. Aí ela me disse, gente que especula a vida dos outros é gente que não tem o que fazer. Então foi muito engraçado que a gente começou a rir e dessa brincadeira a gente começou a conversar, ela começou a contar a história dela e a coisa foi muito impressionante. Muitas vezes termina em choro, tanto deles como da gente. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui para lá, a primeira experiência, eu me aproximei de uma senhora já bem idosa, pedi licença para me sentar com ela, a gente começou a conversar, e ali eles contam a história deles desde a infância. E eu sempre tive uma coisa comigo. Quando eu me dedico a fazer uma coisa, eu me dedico de corpo e alma àquilo. Então, se o paciente quiser conversar o dia inteiro, eu fico ali na frente dele o dia inteiro. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu sei que às vezes há exageros, mas o paciente ele não tem mais alguém para conversar, a família não suporta às vezes mais, não tem paciência, o médico não tem tempo e nem pode ficar ali sentado conversando com o paciente, então esse é trabalho nosso. E aí a gente vai conversar. E aí, depois de um tempo, a enfermeira chegou e falou para essa senhora assim, dona fulana, acabou a quimioterapia da senhora.
Aí ela falou assim, já? Nossa, eu nem vi passar. Eu disse, é isso, é isso. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho que Deus quer que a gente faça. E aí, todos os dias da semana, a gente vai para lá, cada um com um banquinho, a gente senta, conversa, ouve, chora, e sempre ao final a gente ora com o paciente e diz para ele, olha, a gente gosta de conversar, mas a gente gosta de dar presente. E a gente tem um presente do céu para você. Ela disse, nossa, mas ganhar presente já é bom. Do céu, então, nem se fala. Então, a gente sempre deixa um Novo Testamento. E é interessante que um dia a gente foi conversar com uma senhora e eles ficam nos olhando de longe. Os que estão, a gente conversando com o paciente, os outros ficam ali ligados, interessados para saber o que é. E um dia a gente saiu de uma paciente, terminou de conversar com ela, oramos, deixamos o Novo Testamento, fomos conversar com uma outra senhora e ela falou assim, eu pensei que vocês não viriam aqui. Sabe? Então, eles cobram da gente se assentar com eles, conversar, e é um trabalho muito gratificante, que a gente tem sentido muita falta, mas eu creio que já está chegando a hora da gente retornar. Esse é um dos trabalhos. Posso fazer uma outra pergunta? É capelania evangélica. Só evangélicos que atuam nessa capelania? E qual é a relação com as outras religiões? Nós temos aqui no hospital 3 grupos de capelania. Tem a capelania evangélica, tem a capelania católica e tem a capelania espírita. A única capelania que tem um capelão é só evangélica. Só evangélica. Desde quando começou esse trabalho, há uma relação de muito respeito. Uma relação de muito respeito. Trabalhos sociais nós fazemos juntos. Trabalho espiritual, não. Há pouco tempo, inclusive, surgiu uma dificuldade, porque a assistente social chegou para mim e disse assim, olha, hoje é comemorado o Dia de Ação de Graças. E nós vamos fazer um trabalho ecumênico aqui na capela do hospital. Eu disse, não, nós não fazemos trabalho ecumênico. Nós não fazemos trabalho ecumênico. E aí, eu aproveitei que tinha um vídeo na internet do reverendo Augustus falando sobre o porquê nós não fazemos trabalho ecumênico. E aí eu aproveitei e mandei para ela entender o porquê. E eu disse, olha, tem também uma questão. Eu sou pastor presbiteriano. E, enquanto pastor presbiteriano, há também uma proibição para os seus pastores. Mas, independentemente disso, nós respeitamos as outras religiões, mas o ideal não é a mistura, é o respeito. O principal é o respeito. Nós os respeitamos muito, a gente respeita as outras capelanias. Por exemplo, nós temos uma capela dentro do hospital que ela é usada pela capelania evangélica. Uma vez por semana, toda quarta-feira tem culto na capela do hospital. Tinha, né? Aí esperamos que depois desse momento de pandemia volte. Nós temos os cultos, cada dia da semana é uma igreja presbiteriana aqui de Goiânia que assume a responsabilidade do culto, nós só somos responsáveis, mas cada dia uma igreja faz o culto. Aos domingos tem missa, e no sábado tem um trabalho da capelania espírita. Então, mas tudo, cada um, como diz o dito popular, cada um no seu quadrado, mas tem essas 3 capelanias. Só que a capelania católica e a capelania espírita, a ênfase deles mais é social. A única que faz um trabalho, acima de tudo, espiritual e social também, é só a capelania evangélica. Eu vou fazer uma pergunta, João Batista. Como que você trabalha o seu lado emocional? Porque a gente sabe que tem casos e casos dentro dessa área, né? E tem uns que a gente se sensibiliza mais, né? E como que você trabalha isso com você? Olha, é um trabalho assim, eu creio que eu ouvi um dia, aqui em Goiânia mesmo, num congresso sobre missões, o reverendo Ronaldo Lidório falando que
o chamado para pregar o evangelho é para todo crente. O chamado para pregar o evangelho. Agora, ele disse, e eu concordo com isso, que Deus tem chamado específico para pessoas específicas, para trabalhos específicos. Chamado específico para pessoa específica e para trabalho específico. Eu confesso para vocês que, no início, eu não queria. O meu desejo era não ir. Por quê? Porque é um trabalho muito pesado, é muito sofrimento. Eu costumo dizer para as pessoas que eu encontro com a morte 3 vezes por dia, às vezes. Isso é uma rotina muito grande aqui no hospital. Inclusive, um dia eu chamei o pastor Augustus para visitar o hospital, para conhecer meu trabalho, quando ele era pastor aqui em Goiânia. E ele foi comigo no hospital. A hora que ele entrou no hospital, morreu uma pessoa. Ele ficou muito assustado, porque virou aquela correria, e eu disse para ele, olha, essa é a minha realidade diária. Por exemplo, esses dias agora eu estou trabalhando, acompanhando uma senhora da Igreja Batista Filadélfia, que ela fez transplante há 3 anos atrás e agora a doença voltou. E aí ela estava comentando comigo outro dia que ela não sabia o que significava um chamado que acontecia pelo alto-falante do hospital. E depois que ela tratou aqui, ela aprendeu o que significa esse chamado e para ela é muito assustador. Por exemplo, outro dia eu cheguei no hospital e o sistema de alto-falante do hospital disse assim, condutor de pacientes, comparecer à pediatria com a maca fria. Então, quase que 100% dos pacientes sabem o que é uma maca fria, até as crianças sabem. A maca fria é para buscar alguém que acabou de morrer. A maca fria é que conduz pessoas para o necrotério. Então, quando fala isso é muito assustador. E a gente, às vezes, ouve isso durante o dia, encontra com a maca levando pessoas para o necrotério. Mas eu creio que Deus me chamou e me preparou para isso. Se Ele me chamou para esse desafio, Ele me preparou de maneira específica para isso. Eu tenho pedido a Deus, primeiro, que trabalhe muito a questão da minha sensibilidade. Primeiro, que eu preciso ser, até certo ponto, frio, racional, senão eu não dou conta, porque eu já perdi muito paciente que eu tinha um vínculo de amizade muito grande, porque cada paciente eu faço amizade com eles, a maioria deles, por exemplo, do transplante, eu conheço a casa deles, eu conheço a família deles, então para mim passa a ser mais do que um paciente, passa a ser amigos. Alguns são irmãos em Cristo, outros se tornaram com o tempo irmãos em Cristo, então o vínculo é muito grande. E aí o que acontece? Se eu for muito emocional, muito coração, eu não dou conta, porque cada um que vai embora leva um pouco da gente. Cada um que vai embora acontece isso. E aqueles que vão embora também, que são curados, também levam um pouco da gente. A gente morre de saudade deles, de vez em quando eu ligo para eles, faço uma videochamada para matar saudade, porque eles vão embora e não voltam, graças a Deus por isso, mas tem os que a gente perde. Então, eu creio que Deus tem me preparado a cada dia para isso. Eu não tenho muita dificuldade com questão de emoção, porque, para mim, choro não é fraqueza. Eu entendo que a pessoa viver choramingando é sinal de fraqueza, mas choro não. Choro, para mim, é algo que Deus colocou no nosso coração, colocou nas nossas emoções, e é uma grande bênção, porque senão a gente explode. E aí, o que eu faço? A gente vai aprendendo alguns mecanismos. Por exemplo, quando eu estou assim, muito angustiado, eu fujo para Brasília, para a casa da minha filha. É um dos meus refúgios. Eu vou para lá, eu acordo de manhã com os meus netos em cima de mim, eles saem da cama deles e pulam em cima da gente, e aí até o próprio conselho da igreja já sabe disso. Eu disse para o conselho, olha, eu não quero tirar férias de uma vez. Eu vou tirando férias de acordo com a minha necessidade. Eu já fugi para Ribeirão Preto,
eu já fui aí visitar, a Nayara sabe que eu fui visitar o Márcio, foi a última visita que a gente fez, que a gente se encontrou, eu não sabia que seria o último momento. Então, a gente tem alguns mecanismos. Por exemplo, houve uma época que eu me afastei da UTI, porque a UTI do hospital aqui, ela é muito diferente das outras. Porque no hospital do câncer, quando o paciente chega a ponto de UTI, é situação muito grave. Então, houve uma época que eu me afastei um tempo da UTI, porque eu estava ficando, aqueles quadros que eu via ali me deixava meio angustiado. E aí, eu me lembro que nós perdemos um adolescente, alguns anos atrás, e depois que eu ajudei a família a resolver toda a questão de funerária, e uma van da funerária passou na porta do hospital para pegar a bagagem da família para ir embora para o Nordeste, assim que eles levaram o Leonardo embora, aguentei um pouquinho. Espera um pouco. Quando eles levaram o Leonardo embora, eu comecei a chorar. E aí eu me lembro que eu desaguei mesmo. Aí eu sentei numa cadeira lá embaixo no hospital e a musicoterapeuta passou e me perguntou: seu João, por que você está chorando? Aí eu falei o que era. Esse menino, ele era assim, muito carismático, ele era muito extrovertido e a gente se apegou muito a ele. E aí ela me disse assim: seu João, a gente precisa criar mecanismos de defesa, porque o paciente sai daqui, às vezes ele faleceu, ou às vezes foi curado, e ele vai embora com a família e eles vão se reconstruir. A gente não sai do ambiente hospitalar. Você passa para o próximo. Aquele paciente faleceu, a família vai embora, se reconstrói fora do ambiente hospitalar, mas a gente não sai. Aí eu me apego ao próximo. Então, ela falou: a gente precisa de mecanismo de defesa. Então, um dos mecanismos de defesa, um deles é o meu lar, que, graças a Deus, a esposa que Deus me deu é onde eu volto para reabastecer. Meu ambiente familiar é muito bom. Mesmo durante a pandemia, a gente não separou a família, a gente ficou misturado o tempo todo, porque se eu tivesse ficado isolado, eu não sei como seria. Então, a gente ia na casa do Eduardo, o Eduardo vinha aqui em casa, a gente ia em Brasília, e a gente se contaminou da Priscila e do esposo, sabe? Mas a gente não deixou de ter esses encontros. Eu me isolei, por exemplo, na sociedade. Eu continuei indo ao supermercado, indo no banco, saindo de casa. Tinha dia que ficava muito pesado, eu pegava o carro e eu e a Eli saíamos numa rodovia aí sem destino, íamos andar um pouco até onde a gente achava que dava e voltava para casa. Então, é assim, eu lido com essas questões emocionais assim. Eu creio que, primeiro, Deus me dá a condição para suportar, porque senão a gente não aguenta, e a gente vai criando estratégias, sabe? Cada dia é uma estratégia nova, mas, hoje em dia, o meu maior refúgio é a casa da Priscila, em Brasília. Aí eu vou lá para o plano piloto, eu já levei a Nayara para a gente conhecer o Senado, conhecer a Câmara dos Deputados, e a gente anda lá no plano piloto e volta para casa. Podem dizer. Diga, Claudete. Ou alguém, se quiser perguntar uma outra coisa. Eu ia te perguntar, no nosso círculo normal, o que a gente pode fazer, usando essas informações que você passou para a gente, o que você considera que seria... Eu acho que você entende o que eu quero saber sem acabar de te fazer a pergunta. Como é que é? Eu acho que você já me entendeu. Tá. Eu sou ruim para fazer essas perguntas assim, mas a pessoa é boa para entender. Então, responde a minha pergunta, por favor. Tá. Eu entendo o seguinte:
Eu me lembro que um dia, a primeira questão é o seguinte: eu sempre fui muito preocupado com a questão da responsabilidade social da igreja. Eu sempre fui muito preocupado com isso, porque eu entendo que um evangelho que passa e deixa as pessoas à margem do caminho não é evangelho, né? Então, isso para mim sempre foi muito claro. Só que eu não sabia o que fazer, porque quase sempre a pergunta que é feita é onde começar, como começar, o que a gente pode fazer, como é que eu chego a um ponto desse. Por exemplo, eu estou há 17 anos no Hospital Araújo Jorge. E aí, é uma coisa que eu tenho pedido a Deus para manter no meu coração, que sempre quando eu falo no Araújo Jorge, parece que eu comecei ontem. As emoções vêm muito forte, muito forte. E eu deixo elas fluírem. Eu não tenho problema quanto a isso, sabe? Então, sempre a gente pergunta o que a gente pode fazer, por onde começar. Eu creio que, em primeiro lugar, é o desejo de fazer. Primeiro degrau é o desejo de fazer. Olha, eu quero fazer algo, só que eu não sei como fazer. Aí, eu me lembro que um dia eu estava lendo o jornalzinho Ultimato e eu vi uma frase lá que o reverendo Elben, lá em César, colocou. Ele colocou o seguinte: transforme a sua intenção em decisão e a sua decisão em realização. Transforme a sua intenção em decisão e a sua decisão em realização. Eu tinha a intenção, até que Deus me colocou em contato com o Lucas e o professor Sérgio, aí veio a decisão. Eu decidi fazer algo, aí como os dois eram ligados à questão da oncologia, eu decidi fazer algo na área da oncologia. Só que eu não sabia o que fazer, nem por onde começar. Aí eu pedi para o meu genro, que na época era namorada da Priscila ainda, hoje já é o esposo, eu pedi para ele entrar na internet e pegar algumas informações. Como o primeiro caso foi de leucemia, eu pedi para ele entrar para se informar sobre leucemia, sobre transplante de medula, como é que é doação, como é que é feito o transplante. Essa foi a questão. Ele pegou as informações e aí eu decidi começar um projeto. Decidi parar com o trabalho entre as quatro paredes como evangelista e mergulhar nesse caminho de buscar doadores. Isso foi a questão. E a partir daí, Deus foi direcionando. Eu até me lembro que quando eu morei em Ribeirão Preto, eu comprei uma bicicleta Caloi Barra Forte, que foi a minha companheira durante todo o tempo que eu trabalhei aí. E essa bicicleta eu comprei lá no Jumbo Eletro, lá na Avenida Independência. E aí demorou tanto a aprovar o crediário que na minha frente tinha um quadro com os seguintes dizeres: quem quer, cria recursos. Quem não quer, cria desculpas. E eu li tanto essa frase que ela fixou na minha mente. E aí eu juntei essa frase do Jumbo Eletro com essa da Ultimato e diz: quem quer, cria recursos. Que recursos? Aí eu fui correr atrás, buscar irmãos para me sustentar, e Deus uma coisa foi puxando a outra. Aí eu procurei ler sobre o assunto, conhecer melhor, e Deus foi direcionando. Então, o primeiro passo é desejar fazer. Como fazer? Deus vai preparar. Só que aí tem uma questão que eu aprendi nesse tempo todo de hospital. Quando você se dispõe a fazer algo, principalmente na área hospitalar, você tem que ter disposição mesmo. Porque eu tenho uma forma de abordagem o seguinte: eu chego para o paciente e digo: olha, eu estou aqui para ser seu parceiro e naquilo que precisar, que estiver ao meu alcance, pode contar comigo. Quando você diz pode contar comigo, ele entende isso literalmente. Aí você tem que colocar o seu tempo,
a condução que você tiver, às vezes a sua casa, porque eu já trouxe paciente para minha casa. Por exemplo, eu me envolvi muito com um adolescente, inclusive nós perdemos ele, o Matheus, e o Matheus chegou um momento, o Matheus torcia para o Flamengo, e ele queria assistir a decisão da Libertadores entre Flamengo e River Plate. E na kitnet onde ele estava hospedado, não tinha televisão. E aí eu combinei com ele. Falei, olha, nós vamos trazer ele aqui para casa para ver o jogo do Flamengo. E aí nós trouxemos ele aqui para casa. Ele só ficava deitado porque era um problema já sério, já tinha atingido muitos órgãos do corpo. Aí ele preparou aqui o sofá, preparou uma cama para ele, preparou uma lasanha para a gente comer depois do jogo, independente do resultado, e nós trouxemos ele para cá. Nós assistimos o jogo e eu me lembro que eu disse para ele, Matheus, eu acho que você não vai ver o Flamengo ser campeão mundial, e talvez nem da Libertadores, porque o Flamengo estava perdendo. Em 1981 ele não era nascido ainda. E o Flamengo estava perdendo até os 45 minutos quase. Eu disse para ele, eu acho que você não vai ver. E aí, quando o Flamengo virou o jogo, foi uma festa aqui em casa muito grande. E, para mim, isso é evangelho. Trazer o Matheus para casa para ver o jogo do Flamengo. É o que ele queria. Depois nós levamos ele para casa e o Flamengo foi campeão num dia, ele faleceu no outro. E não viu o Flamengo decidir o Mundial. Mas a gente cumpriu o nosso papel. Sabe? Então, essa questão de o que fazer, aí é colocar nas mãos de Deus. O campo é vasto, tem muita coisa para fazer. O que Deus quer é a nossa disposição. E aí o restante ele vai conduzindo. A gente tem sempre a sensação de inutilidade, né? É como se, por mais que a gente faça, a gente se dispõe, a gente tem sempre a sensação de que tem muito mais coisa, e eu acho que, na verdade, é isso mesmo. Tem muito mais coisa para ser feita e a gente não dá conta de fazer tudo o que está aí, né, para ser feito. Então... E há uma questão também, Claudete, que pela falta de visão da igreja, quando eu comecei o Projeto Medula, eu não recebi apoio das igrejas aqui de Ribeirão, a de Goiânia, ouvi muitas críticas, foi muito desanimador em termos de comunidade. Mas Deus tinha colocado esse propósito no meu coração, eu disse, se a comunidade não vai, eu vou sozinho. Esse é o meu compromisso pessoal com Deus. E fui. E a partir de um determinado tempo, Deus foi levantando pessoas, mudando algumas igrejas, a visão, que elas começaram a me ajudar também, me apoiar. E eu fiquei muitos anos, e eu digo para as pessoas, o meu projeto, em termos de estrutura, ele cabia numa caixa de fósforo, em termos de estrutura, sem estrutura nenhuma. Mas o que aconteceu? Eu precisava de uma moto. Deus me deu uma moto zero, para ampliar o meu trabalho, que eu comecei a fazer o trabalho visitando, indo de ônibus. Os primeiros trabalhos foram de ônibus. Deus me deu uma moto zero, eu já fui muito com ela aí em Ribeirão. E aí, depois, eu sempre pedi a Deus, Senhor, levanta uma igreja que tenha uma visão como essa, para me dar uma estrutura melhor para eu fazer meu trabalho. E agora, graças a Deus, hoje, eu sou sustentado pela primeira igreja, tenho um sustento muito bom, e às vezes alguns pastores do meu presbitério, porque eu faço parte de outro presbitério, eles me falam assim, mas a primeira igreja tem muito dinheiro, que a primeira igreja de Goiânia é uma igreja rica. Só que eu digo para eles, não, a questão não é dinheiro, eles têm visão em primeiro lugar. Porque se você não tiver visão, você não investe. Você precisa ter a visão. E eles têm essa visão. Então, hoje, houve um momento que eu pensei muito em desistir, só que Deus não permitiu, sabe? Só que é essa questão. Você não vai encontrar muito apoio, mas comece. E aí, só para a gente entender melhor essa questão, um dia eu estava muito desanimado de vir para o hospital. Eu acordei de manhã muito desanimado,
e eu não tinha coragem nem de levantar da cama. E eu recebi um telefonema do Japão. E quando disse alô, eu reconheci quem era a voz. Era a Linda, a esposa de um filho de japonês que veio do Japão tratar aqui no Brasil e veio aqui para Goiânia. E ele faleceu. E a esposa voltou para o Japão com as 2 filhas. E ela me ligou lá de Okazaki, próximo de Nagoya. E ela disse assim, olha, eu estou ligando para o senhor para agradecer pelo apoio que o senhor nos deu enquanto estávamos aí no Brasil. E aí ela disse, olha, minhas amigas no Japão, todas conhecem o senhor. E aí eu pensei, meu Deus, eu sozinho, sem estrutura material, física nenhuma, e o meu trabalho chegou no Japão. Né? Então, isso me deu, foi como um tapa na cara. Eu levantei da cama, me arrumei, peguei minha moto e estiquei para o hospital. Então, você vê onde chegou. E o meu trabalho, o Projeto Medula, ele é conhecido hoje em todas as unidades da federação, sozinho, humanamente falando. Né? E depois Deus foi levantando pessoas. João, Oi. deixa eu te falar. Há uns 23 anos atrás, a SAF da Igreja Central abriu um trabalho voluntário no Hospital do Câncer, aqui de Ribeirão Preto. Sim. E eu tinha uma paixão muito grande para trabalhar com paciente de câncer. E eu me envolvi com esse trabalho voluntário lá. Eu contava história para as crianças enquanto fazia quimioterapia. No fim, até os adultos já queriam ouvir as histórias, né? Era adulto, criança. Também me envolvi com muito paciente, ele levava em casa, buscava. Eu me apaixonei por esse trabalho. Realmente a gente tem que separar o lado da emoção com a razão, né? E hoje eu não faço nada mais. Eu sou aposentada, eu tenho disponibilidade de tempo, né? E tenho até disposição. Mas eu tenho uma doença que é a esclerose múltipla que me impede de me movimentar. Eu praticamente não ando, eu não consigo ficar em pé 5 minutos, eu tenho muita dor. E eu fico assim me colocando, me perguntando para Deus o que é que eu poderia estar fazendo. Porque eu vejo que nessa área eu acho que eu não tenho mais condição de voltar. Embora eu sou apaixonada por isso. Porque eu falo assim, eu não posso fazer mais nada, eu não paro em pé 5 minutos. Aí eu falo, ai, Senhor, o Senhor mostra alguma coisa para mim, que eu estou me sentindo muito inútil na causa, sabe? Agora tá com você aí, a minha dúvida fica com você. Eu creio assim, quando Deus permite que algo impossibilite a nossa ida presencial, que é o seu caso, que você está dizendo, você pode ser uma orientadora de alguém para ir. Porque Deus nos usa de várias maneiras. Às vezes é indo lá, ou às vezes é sustentando alguém, é orientando alguém, sendo multiplicadores dessa ideia. Né? A questão da intercessão é muito importante. Eu me lembro que a minha mãe, quando ela ficou muito de idade, ela não tinha mais condição de ir à igreja, e ela foi organista na igreja a vida inteira. Teve um dia que ela disse para mim assim, agora eu não posso fazer mais nada, só orar pela igreja. Eu disse, mas só? Né? Então, você pode ser uma intercessora por aqueles que estão indo, pode incentivar alguém a ir e passar a sua experiência para essas pessoas. Há inúmeras possibilidades. Né? De repente, alguém da família ou algum irmão em Cristo, você convidar essa pessoa para fazer dela, de repente, um Timóteo, como Paulo fazia com Timóteo, porque eu li um livro do John Stott, que ele dizia que a nossa vida é como uma corrida de revezamento. A gente pega o bastão, corre um determinado tempo e depois passa o bastão para outra pessoa. Então, a gente pode orientar as pessoas como fazer, tentar sensibilizar as pessoas nesse sentido. E hoje, uma ferramenta muito boa é essa que nós estamos usando. A gente pode usar essa ferramenta. De repente, em casa, sem sair de casa, eu posso fazer um grande trabalho
numa rede social. Foi muito bom a sua palavra, viu? Gostei muito da sua ideia. Vou tentar colocar em prática. Você pode começar a fazer uns pequenos vídeos falando sobre alguma coisa, às vezes só dando testemunho. Coloca no YouTube, coloca no Instagram. A rede social abriu uma possibilidade mundial para todos nós, né? Verdade, muito interessante. Não tinha pensado Inclusive, eu nisso. estou pensando agora porque o meu projeto Medula, depois que eu assumi a capelania, ele ficou parado. Eu estou pensando em voltar ao projeto Medula e aproveitar a rede social. E aí, para aqueles que querem, por exemplo, de repente fazer isso, é só entrar no site do INCA. O site do INCA tem todas as informações que a gente tem para fazer vídeos, para dar testemunho, para incentivar as pessoas a doarem. Então, tem muitas maneiras de repente, às vezes, mesmo em casa, a gente ser útil. A gente não precisa se sentir inútil, não. Obrigada, viu? Diga, Claudete, ou quem de direito aí. Nayara está aí caladinha, só ouvindo. João, hoje, Oi. né, com essa pandemia, todos nós isolados, cada um no canto, que nem a nossa SAF. Nossa SAF, ela é basicamente de pessoas idosas. E a gente não pode, na maioria das vezes, estarem juntas, né? Porque a gente fica com aquele receio, né? De repente se encontrar. E a gente sabe, eu tenho minha mãezinha aqui que está com 78, né? Vai fazer 79 anos de idade. E ela mesma fala assim, o que adianta eu estar perto e não poder abraçar? Eu não estar perto e não poder beijar? E eu sei que isso daí, né, na cabecinha das pessoas é complicado, porque a gente é povo brasileiro, né? E o povo brasileiro tem esse jeito de ser, de querer abraçar, se bem que assim, eu vejo uma certa diferença dependendo da regionalidade, né? Cada região cumprimenta-se de uma forma, né? Eu percebo assim que no estado de São Paulo existe esse apego, mas meio que assim, meio distante. Eu que sou carioca, a gente não, a gente se abraça e se agarra mais, né? A gente até brinca assim, vamos misturar os nossos fluidos, né? Porque é muito calor lá, então a gente acaba encostando suor com suor. E como que você trabalha isso dentro dessa área que a gente sabe que não pode ter o contato físico? E eu, assim, algumas vezes que eu pude estar dentro do hospital e ter contato com os pacientes, às vezes a gente nota que eles querem um apego de mão, um abraço, e a gente sabe que a gente não pode estar fazendo isso, mesmo quando podia, por conta desse fato da contaminação, né? Como que você trabalha isso? Olha, eu creio que de vocês todas que estão aí, quem mais sabe como eu trabalho com isso é a Nayara. A Nayara sabe o que vai dentro da minha cabeça em relação a essa questão. Desde o começo da pandemia, eu sempre respeitei muito o ponto de vista das pessoas. Mas eu decidi fazer o meu protocolo. Aquilo que eu entendi que deveria ser. A questão de distanciamento, a questão de contatos, eu sempre fiz da minha maneira. E a minha família, nós criamos um protocolo familiar. Eu, por exemplo, eu tive um distanciamento maior, eu procurei fazer um isolamento maior quando começou a pandemia. Foi muito assustador, a gente ficou muito sem saber o que fazer, de repente a cidade se tornou um deserto, então no início foi meio assustador. Depois, na minha cabeça, as coisas foram voltando para um outro lado. Eu sempre vi a pandemia, isso é ponto de vista muito pessoal, eu respeito outros pontos de vista, mas eu sempre vi a pandemia como
esses protocolos mais políticos do que científicos e sanitários. Estou dizendo o João Batista. Respeito todas as outras opiniões, mas eu sempre vi isso. E comecei a analisar as coisas que batiam com as contradições também. E comecei a ver nesses protocolos muito mais contradições do que realidades. E aí o que aconteceu? Eu não deixei de ter contato com as pessoas, eu vou ao hospital, se os pacientes me cumprimentam, eu cumprimento, eu pego na mão deles. Eu tive em Uberlândia um dia, as minhas irmãs, depois de um ano que a gente não se via, elas ficaram de baixo para baixo, com o braço para baixo, assim, em posição de sentido. E aí eu vou usar um termo mineiro. Eu atarraquei todas elas, e elas diziam que não pode, e eu disse, olha, isso para mim é a cabeça de vocês. É a cabeça de vocês. Viu, pastor? Oi? Gostei muito. Aí, o que aconteceu? Eu digo que a Nayara sabe muito bem o que eu penso, porque o dia que eu estive em Ribeirão Preto, eu conversei com a Nayara, falei, Nayara, se você não se sentir à vontade para a gente se encontrar, não há problema. Liguei para outros irmãos também, para alguns irmãos, mas depois eu liguei para o Márcio, porque todas as vezes que eu ia a Ribeirão Preto, pelo menos uma noite, a gente passava a noite conversando lá na casa dele. Liguei para o Márcio e falei assim, Márcio, você se sente à vontade para eu ir na sua casa? Ele disse, João, não tem problema, a gente continua recebendo todo mundo, aqueles que vêm a gente recebe, a gente tem ido na casa de algumas famílias que estão se sentindo à vontade em receber a gente. E eu fui lá, e a gente se abraçou, a gente se beijou, a gente riu junto, nós oramos juntos, inclusive tem uma foto da gente orando junto, e foi a última vez que a gente orou junto. E depois que eu perdi o Márcio, e aí eu pensei assim, gente, se eu não fosse lá naquela noite, eu não encontraria mais o Márcio aqui. E depois o Márcio vai em Juquiá, a sogra falece, ele vai lá no velório, é contaminado, e vocês sabem a história, o final, o que aconteceu. Em parte, isso é uma questão muito pessoal minha, e nós agimos assim. Toda a minha família foi contaminada, toda a minha família. Nós entendíamos que deveríamos fazer um tratamento precoce, isso é nosso ponto de vista, nós fizemos. Ficou essa questão de é científico, não é científico, nós fizemos tomamos a nossa decisão, aquilo que nós achávamos que deveria fazer, respeitando quem não fazia, não tem problema, e levamos adiante. Aí o que aconteceu? Eu tomei a vacina, tive uma pequena coriza só, e aí a gente tem levado assim. Aqui, por exemplo, na primeira igreja está funcionando, a gente chega primeiro, dá um soquinho na mão e depois dá um abraço. Aqui a gente está fazendo assim. É claro que cada um tem a sua realidade, Goiás é uma coisa diferente, o goiano tem uma coisa de mineiro, aquele negócio de atarracar, mas cada um tem a sua questão. Agora, a questão principal para mim, e aí se depois, eu creio que não sei se eu enviei para a Claudete, se eu não enviei, eu posso enviar para os irmãos, de vez em quando eles me convidam para pregar na primeira igreja. E eu, desde quando nós perdemos o reverendo Wilson de Souza Lopes, eu analiso a questão da morte. Eu sou um estudioso dela. E agora que eu convivo com ela, isso se tornou mais firme na minha cabeça. Eu cheguei à seguinte conclusão, que sofrimento é algo evitável. Morte, não. Morte é dia determinado na eternidade por Deus. E nessa crença minha, e aí, um dia, para não ficar sozinho, um dia eu procurei o reverendo Augusto Nicodemos, porque quem colocou essa questão na minha cabeça é o reverendo Adilson de Mendonça. Ele começou essa questão quando nós perdemos uma menina que morava no lar dos velhos. Ela ficava na cadeira de rodas e o velório dela foi na igreja do Ipiranga, isso lá nos anos 90. Eu perguntei para o reverendo Adilson,
pastor, morte tem tempo definido, do qual nós nem adiantamos e nem atrasamos? Ele disse, João, eu vou te falar uma heresia. Eu creio que sim. A gente nem atrasa e nem adianta. E aí, um dia, aqui em Goiânia, conversando com o reverendo Augusto Nicodemos, eu falei, pastor, eu tenho algo na minha mente, mas eu quero ouvir o seu ponto de vista. E aí, contei a minha conversa com o reverendo Adilson, e aí ele disse assim, esse pastor falou isso e ele estava brincando com você, mas não é heresia. Os nossos dias estão contados e determinados. E aí vem uma questão que eu penso, e aí eu sempre passo para as pessoas. Quando o presidente Bolsonaro, eu não estou defendendo Bolsonaro, espero que as irmãs me entendam. Quando o presidente Bolsonaro diz que aqueles que morreram, morreriam, eu concordo com ele. Eu concordo com ele. A falta da vacina é a maneira que nós usamos para justificar algo que já estava determinado na eternidade. Para mim, esses 580 mil, se não tivesse a Covid, no dia que eles morreram, eles morreriam. Isso é o que eu creio, isso é o que eu prego e isso é o que eu vivo. Então, no hospital eu vivo isso, na minha família eu vivo isso e na igreja eu prego assim e creio que é dessa maneira. Sabe? Então, essa é a maneira que eu vivo. Então, aqui eu tenho contato, a pessoa que me dá só um soquinho na mão, eu correspondo, a que me estende a mão, eu dou um aperto de mão, se ela me abraçar, eu correspondo, abraço também, com todo respeito àqueles que, olha, eu não quero, eu quero dessa maneira, eu tenho maior respeito. Esse é o ponto de vista, eu falo que não é muito popular, mas pelo menos eu encontrei um outro maluco, como Augusto Nicodemos, que pensa igual, então eu creio que eu não estou sozinho, pelo menos 2 doidos tem. Tem mais doidos que pensam como vocês, então, por aí, né? Inclusive um que perdeu 10 filhos de uma vez, no capítulo 14 do livro que leva o nome dele, ele diz que Deus contou até os nossos meses, estão contados e determinados. Aí as pessoas perguntam, mas em determinadas situações. E aí eu vou dizer o que o reverendo Adilson me disse, lá nos anos 90. Ele disse, sabe aquele se? O se é o nosso inconformismo. A gente diz assim, se tivesse vacinado, se não tivesse saído de casa, se tivesse feito isso ou aquilo, se o avião da Chapecoense tivesse abastecido ou reabastecido, ele não teria caído. Então, o se é o nosso inconformismo, porque a nossa natureza não aceita. A morte, o sofrimento são nossos inimigos e a gente nunca vai aceitar. Por isso a gente tenta explicar usando o se. Mas o se, para mim, é o tempo de Deus. É assim que Quando eu fiquei internada com a minha mãe lá no estado do Rio, na Santa Casa, nós ficamos lá 3 meses para ela poder fazer uma cirurgia de retirada do tumor na meningite. E correu até, assim, depois da cirurgia, no primeiro dia depois que ela saiu da UTI, estava tudo bem. Aí depois ela entrou em coma, né, e voltou de novo para a UTI. E o médico lá, o doutor João, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, Denise, se a sua mãe sair desse quadro que ela entrou, ela vai ficar com sequelas. Ela não vai andar, ela não vai falar, a gente não sabe como que ela vai sair de lá. Porque o tumor era grande, a gente não esperava, a gente achava que ela fosse reagir bem, mas agora é tudo uma questão de tempo. Aí eu fui e falei para ele assim, o tempo pertence a Deus. Eu sei que a gente não está preparado para a doença, a gente está preparado para o nascimento e para a morte, porque é coisa certa na nossa vida. A doença, a gente não está preparado, mas eu acredito que quando ela vem, é porque Deus quer trabalhar algo em nós. É um trabalho que Deus exerce na vida da gente. Não só para o doente, mas para quem está em torno dele. A gente aprende muito. Sabe uma coisa que, de repente, quando eu falo assim, alguém pode perguntar, então quer dizer
já que está definido, então eu não tenho nada a fazer. Não, não é isso. Eu entendo que o mesmo Deus que determina os fins, determina os meios para se chegar aos fins. Aí o que acontece? Um dia, conversando com uma médica, que é da igreja presbiteriana, que trabalha na pediatria, eu perguntei para ela assim, doutora, como é que você vê essa questão da morte, a questão da soberania de Deus, a questão da responsabilidade humana, a fé e a ciência, como é que você lida com isso? Sabe o que ela me disse? E é o que eu penso. Ela disse assim, olha, eu cuido do paciente da melhor maneira possível, como se dependesse de mim, porém sabendo que não. Então, eu dirijo com toda a responsabilidade, crendo que quando eu estou no volante, crendo que em parte depende de mim. Mas quando chega um determinado momento, aparece um maluco de qualquer lugar e me atropela e a minha vida tem um fim. Então, eu faço a minha parte com toda a responsabilidade, uso máscara porque é necessário usar, tomei a vacina, eu faço a minha parte, eu respeito, eu aprendi muito a respeitar a palavra do médico, só que o médico não tem a última palavra. Quando ele diz que vai morrer e acontece de morrer, aquilo ali era o tempo de Deus. O médico, por exemplo, na minha visão, o médico não salva ninguém, como a gente costuma dizer. Quando o médico faz uma intervenção e a pessoa continua viva, o médico foi somente um instrumento para nos levar até no limite que Deus estabeleceu. O limite não era ali naquele lugar. O médico só foi usado, nós fizemos um tratamento, a gente faz uma cirurgia, a gente faz um transplante, mas aquilo ali foi uma intervenção para chegar no tempo pré-determinado por Deus. Por isso eu uso sempre uma expressão, a gente não precisa morrer de medo de morrer, porque os nossos dias estão contados. É uma redundância. Eu enxergo a morte como uma glória, né? Porque a gente fez o cumprimento e Deus chamou. Está na hora. Mas mesmo, eu não tenho muita dificuldade também com ter medo de morrer. Também não tenho dificuldade quanto a isso. Eu creio que o crente, é possível ele passar por esse medo de morrer. Ela é assustadora mesmo, isso não há problema. Abraão teve medo de morrer, Pedro falou que não conhecia, negou Jesus porque teve medo. Isso não é o problema. A gente ter um determinado momento de medo, não há problema. A gente não pode viver morrendo de medo de morrer. Isso não pode. Deixar de fazer, de repente, determinadas coisas, não. Né? Por Aí conta não, né? de que pode morrer, né? E quando chega o meu tempo, não tem medicina, não tem ciência, não tem nada que reverte. Não tem nada. Só Deus tem esse poder do nascimento e do final dos dias. Aí eu estudei um livro da Helenivação, que eu posso, se as irmãs quiserem depois adquirir, é muito bom até para estudar nessa questão. Ela lançou há pouco tempo um livro chamado Esperança para Viver e para Partir. Esperança para Viver e para Partir. E aí ela conta de um médico da Universidade Mackenzie, que é da Igreja Batista, que um dia comentou uma coisa com ela que eu nunca tinha pensado. E aí eu comprei um instrumento desse que eu uso no hospital com os pacientes. Esse médico falou para ela que quando nós nascemos, todos nós temos uma ampulheta, que Deus pega a ampulheta e vira de cabeça para baixo, e a areinha começa a descer. Então, enquanto não acaba a areia da minha ampulheta, eu estou aí. E só Deus sabe quanto de areia tem ali. Só Deus sabe. É Ele que controla a ampulheta. E um dia o pastor Lucas de Paiva Pina falou não sei se para o Binho só ou para mais pessoas, mas ele disse, todo homem é imortal, enquanto Deus tem um plano para realizar através dele. É Deus. É a soberania dele. Terminou aquele passo, acabou. É a soberania de Deus. Agora, a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Sem dúvida. Eu não vou sair por aí metendo os pés pelas mãos, porque já que está determinado, eu vou fazer de qualquer maneira. E aí eu cito na minha mensagem lá o caso do apóstolo Paulo,
quando ele ia para Roma. Ele diz, olha, vocês não precisam... Primeiro ele aconselhou eles não viajarem. Capítulo 26 de Atos. Olha, não vamos viajar. Mas aí eles resolveram viajar. Ele disse, olha, chegou um determinado tempo, ele falou, olha, ninguém vai morrer. Meu Deus me enviou um mensageiro dizendo que ninguém vai morrer. Só que chegou um ponto, alguém quis pular. Ele falou, se pular, vai morrer. Mas como? Deus não falou que ninguém ia morrer? Mas disse que os meios para não se morrer é permanecer no barco. No final, todo mundo se salvou. Isso é soberania divina e responsabilidade humana. É isso aí. Graças a Deus. Espero ter contribuído mais do que colocado confusão na mente das irmãs. Não, imagina. A gente vai conversar, e se teve muita confusão, a gente te chama de novo. Aí você vem contar isso. Ó, aí o que ficou confuso, aí vocês resolvem com o Rubinho. Eu faço a confusão e depois ele resolve. Rubinho. Tá bom. Imagina, Tá bom. imagina. Antonieta, você quer colocar mais alguma coisa? Não. Para mim, eu acho Então, que foi... a gente pode dar o encerramento? Sim, eu acho que a gente agradece, né, a presença do João Batista por essas reflexões importantes, né? E agradecemos aí a presença da Nayara, Ludovil, Cecília, o Silas, né? A Vera, a Adriana Mendes, que esteve conosco, né, que não são sócios da SAF e aceitaram o nosso convite. Eu acho que foram essas as pessoas que não são sócios da SAF. A Euvânia também esteve conosco, né? Muito obrigada. Pastor João, muito obrigada, né, por esses momentos. E assim que eu colocar no nosso canal, no YouTube, a gente passa o link da palestra, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Tá bom.